Olá, paz e graça da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Barbalho e eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, porque esse vídeo é para você que, assim como eu, você acha que tem alguma coisa errada com as igrejas de hoje. Não é possível. Porque quando eu olho para a Bíblia, para a igreja primitiva, de como começou a igreja de Cristo, eu vejo uma coisa. E quando eu olho para a igreja de hoje, é outra coisa totalmente diferente. Alguma coisa tem de errado com a igreja de hoje. Não é possível. Não é possível que somente eu consiga ver isso. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 1. E diz assim, ó: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: falando de Jesus, este recebe pecadores e come com eles. Olha só, os fariseus, murmuravam aqui os fariseus e os escribas. Esses fariseus e os escribas, eles eram a igreja da época antes de Cristo, a igreja da lei de Moisés. Eles exaltavam a lei de Moisés, pregavam a lei de Moisés, os 10 mandamentos. E estes que exaltavam a lei, os 10 mandamentos, quando Jesus recebeu os pecadores, eles murmuravam, dizendo que Jesus recebia pecadores e comia junto com eles. Então, meus irmãos, prestem atenção. Nós somos a igreja de Cristo, não é isso? A igreja chamada de Cristo hoje, os papéis estão invertidos. Porque a igreja, hoje em dia, chamada igreja de Cristo, não tem nada a ver com Cristo. Porque Cristo, ele recebia quem? Os pecadores. Eram os pecadores que Cristo recebia. E os fariseus murmuravam. E hoje está a mesma coisa. A igreja chamada de Cristo só usa o nome de Cristo. Mas de Cristo não tem nada. Por quê? Porque quando um pecador vai à igreja, o que eles fazem? Eles apontam. A igreja hoje, ela se tornou inimiga dos pecadores. E isso está errado. Jesus, ele era amigo dos pecadores. Essa era a acusação que os fariseus e os escribas acusavam Jesus. Eles acusavam Jesus de ser amigo dos pecadores. E você repare que hoje está invertida a coisa de uma tal maneira que a igreja chamada cristã, chamada de Cristo, que usa o nome de Jesus, se tornou inimiga dos pecadores. Isso está errado. Essa não é a igreja de Cristo. Não era assim que Cristo se comportava. Como que Jesus se comportava? Ele recebia, os pecadores vinham para o ouvir, e Jesus se assentava e comia junto com eles. Você sabe o que significa isso? O que simboliza isso? Jesus se assentava e comia com os pecadores. Você sabe o que isso representa, comer com Cristo? É Santa Ceia. Ou seja, a Santa Ceia é exatamente para os pecadores. Só que, infelizmente, a igreja que para mim não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela tem que fazer o que Cristo fez, ela tem que receber os pecadores. Você repare que Jesus nunca mandou um pecador nascer de novo. Jesus usou essa palavra, que você tem que nascer de novo, não foi para um pecador, foi para um fariseu. Jesus falou para o fariseu, um tal de Nicodemos, que era mestre da lei. Ele era mestre em Israel, só que ele era mestre da lei, mas da graça ele não entendia nada. E a Bíblia diz que a lei, e junto com a lei, depois da lei veio os fariseus, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Tem nada a ver com Cristo. A graça e a verdade
é que veio por Jesus Cristo. Então a igreja de Jesus Cristo, ela tem que pregar o quê? Graça e verdade. Essa é a verdade que liberta, é a graça de Deus. É que Jesus recebe os pecadores. Então, se você é um pecador, você está apto a se assentar na mesa com Cristo e comer junto com Ele e deixar Ele cuidar de você. Porque Jesus morreu pelos pecadores. Agora, quem era inimigo de Jesus? Os fariseus. E hoje, esse mesmo espírito, essa mesma doutrina dos fariseus, ela se misturou com a igreja de Cristo de tal maneira que a igreja de Cristo só tem o nome de Cristo, mas não prega Cristo, porque pregar a Cristo é falar de graça e de verdade. É falar para os pecadores que os seus pecados estão perdoados. Então eu estou aqui para dizer para você que se você é um pecador, você está apto a se assentar com Cristo e participar da Santa Ceia com Ele, comer junto com Ele e deixar Ele cuidar e tratar de você. Porque Cristo, Ele vê o pecado como uma doença. E Ele falou para os fariseus, os doentes, eles precisam de médicos, se referindo aos pecadores, e Ele seria o médico que ia tratar do pecado, dos pecadores. Então, meus irmãos, alguma coisa está errada com a igreja de hoje. Eu não sei se você pensa como igual eu, ou se você pensa igual aos fariseus, que tem que cumprir a lei, que tem que guardar os mandamentos. Essa não é a igreja de Cristo, essa é a igreja de Moisés. A igreja de Moisés era uma igreja que estava baseada nos 10 mandamentos na antiga aliança. A igreja de Cristo está baseada na graça e na verdade que liberta. Amém? Então, se você, assim como eu, você pensa, você olha para a igreja e vê que tem algo de errado, o erro está exatamente aqui, porque a igreja de hoje está pregando a lei junto com a graça e aí não funciona. O farisaísmo, as doutrinas dos fariseus se misturou com a doutrina da igreja de Cristo e aí o apóstolo Paulo falou assim que um pouquinho de fermento, só um pouquinho só de fermento, você vai perder toda a massa, vai levedar toda a massa. Então a igreja de Cristo é sem fermento, é sem doutrina de fariseu, não tem nada a ver com a lei. A igreja de Cristo está baseada na graça e na verdade. Amém? Então, eu quero fazer uma oração por você. Para você que olha para a igreja e vê que tem alguma coisa errada na igreja, eu quero dizer para você que isso são as pessoas, a igreja. Mas Cristo, Ele recebe você na presença dEle. Não importa qual seja o seu nível de pecado, né? Porque a igreja tem essa agora, fica medindo o nível de pecado. Esse aqui é um grande pecador, esse aqui é um pecador mediano, e esse aqui tem só um pouquinho de pecado. E esses que acham que tem só um pouquinho de pecado, eles se acham melhores que os outros. Mas, na verdade, Jesus, quando Ele ressuscitou a Lázaro, Lázaro estava 4 dias morto. E ele, quando ressuscitou o filho lá da viúva, ele tinha acabado de morrer. Ou seja, os dois, não existe aquele que estava muito morto. Ou seja, Lázaro estava morto há 4 dias. E o outro tinha acabado de morrer. E Jesus ressuscitou a ambos. Não tem essa que esse estava muito morto e o outro estava pouquinho morto. É a mesma coisa é o pecado. Não tem essa de muito pecado e pouco pecado. Pecado é pecado. Não tem essa que Deus pecou muito e o outro pecou. Não, Jesus morreu por todos os pecadores. Se você é um grande pecador ou um pequeno pecador, não importa. O que importa é que Jesus ele quer receber você na presença dele. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você. Não importa se você é um grande pecador, se você se acha grande ou pequeno, o importante é que Deus te ama e que Ele perdoou os seus pecados. Foi por isso que Jesus veio. Que Deus amou o mundo. Quando eu falo o mundo, é as pessoas. Deus nos amou de tal maneira que enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para pagar o preço pelos nossos pecados. Então não interessa se o pecado é grande ou pequeno, Jesus morreu por todos. Amém? Vamos orar comigo, em nome de Jesus?
Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero orar por todas as pessoas que estão assistindo, meu Deus, esse vídeo, meu Deus, que estão ouvindo essa palavra. O Senhor é aquele que recebe os pecadores na tua presença. E o Senhor se assentou e comeu junto com os pecadores. E os fariseus murmuravam, porque eles não entendiam, porque a lei não permitia que um homem de Deus se assentasse com os pecadores. Meu Deus, mas graças a Deus, que o Senhor veio nos trazer a graça e a verdade, o favor imerecido. E eu peço, meu Pai, que o Senhor receba essa pessoa que me assiste, que me ouve, recebe ela na tua presença, derrama a tua presença na vida dela, na mente, no coração, na alma. Meu Deus, visita a casa dela, a família dela, os caminhos dessa pessoa e derrama a tua bênção sobre a vida dela. Meu Deus, e como ministro da tua palavra, eu repreendo o mal que tem assolado a vida deste homem, dessa mulher, que tem aprisionado ela no vício da bebida, das drogas, meu Deus, da prostituição, o mal que tem assolado os teus filhos pelo mundo afora, que seja repreendido agora em nome de Jesus, e que essa pessoa receba graça, que ela seja agraciada e abençoada pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. No seu coração diga amém. Jesus te recebe na presença dele e pode ter certeza que a sua oração, você orou junto comigo, a sua oração foi ouvida e coisas boas vão acontecer na sua vida, porque Deus é bom e Ele te abençoa no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, no nome de Jesus.